Miriam Pontes de Farias é psicóloga clínica e hipnóloga. E com base nos princípios desta técnica milenar, desenvolveu um curso pioneiro que ajuda candidatos em provas de concursos públicos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Concurso. Miriam Pontes de Farias, como vai? Tudo bem? Tudo bem, eu queria agradecer o convite por estar aqui na Folha Dirigida. Eu me sinto assim lisonjeada, né? É uma instituição que divulga bastante concurso, profissionais da área, e eu me sinto bastante agradecida pelo convite. A gente que agradece a tua presença aqui nos nossos estúdios. Miriam, você tem formação em psicologia. Isso. E enquanto profissional dessa área, você está acostumada a tratar, né, de doenças, muitas delas hoje em dia carimbadas de doenças modernas, como Sim. depressão, síndrome do pânico e outras, ansiedade, e você utiliza para isso alguns princípios da hipnose. Nos chamou a atenção o fato de que você também utiliza alguma base da hipnose para efeito de aceleração de aprendizagem, né? Em treinamento mesmo específico para provas de concursos públicos. Quando você descobriu que isso funcionava também para o candidato concurseiro? Eu descobri a partir do momento em que, pesquisando sobre hipnose, eu percebi que a hipnose ela é uma técnica de atenção concentrada. Como ela é uma técnica de atenção concentrada, então, através da hipnose, eu desenvolvi algumas práticas que podem ajudar o concurseiro a atenção, concentração, memória. Tem algumas questões que a gente está recebendo agora no consultório bastante comum, que são pessoas que já estão estudando há algum tempo, né, anos. Tem concurso que você estuda em média de 2 a 5 anos, dependendo do nível, né, do concurso. Do grau da disputa. Isso. O salário, quanto maior o salário, maior é a disputa e tal. E esses concurseiros, muitas vezes, após uma prova onde eles se empenharam muito, estudaram muito, eles se sentem frustrados, aí querem abandonar. E aí a gente vai orientando e nessa conversa, na terapia, vamos conversando e o candidato vai entendendo que concurso é um processo. É um projeto de vida. E esse projeto de vida ele não pode abandonar, porque ele tem um conhecimento a priori, ele estudou muito tempo, se dedicou. Então a gente agora está trabalhando no sentido de constância, perseverança e autodisciplina, que são outras técnicas que a hipnose também pode ajudar bastante, porque ele estudou muito, tem um conteúdo e de repente vai jogar isso tudo fora. Não pode. Diante do primeiro obstáculo, ou seja, reprovação de repente. Exatamente. Ele se frustra e como ele se empenhou muito, tem muita expectativa, aí ele quer abandonar. Não. Agora, para quem está nos assistindo, quando a gente fala em hipnose, muita gente vem aquela imagem clássica, muito comum em filmes, em humorísticos, tinha um quadro até clássico dos Trapalhões, eu vou popotizar você. É dessa hipnose que você está falando? Não, né? Não. Como é que funciona exatamente essa sessão? Como é que é na prática? Tá. A hipnose ela é uma técnica de relaxamento profundo, o paciente não perde a consciência nem dorme, é um estado intermediário entre sono e vigília. Nesse momento há uma diminuição da frequência cerebral, por isso que a hipnose é uma técnica de atenção concentrada. Diminui a frequência cerebral, o paciente foca a atenção nos estímulos que o hipnólogo está apresentando e dispersa os estímulos periféricos. Aí ele fica com a atenção concentrada. Ou seja, ele está ali naquele momento e mais em nenhum lugar. Exatamente, perfeito. E esse trabalho tem que ser feito individualmente? Ou pode ser feito em grupo, por exemplo? Tá, eu também administro cursos sobre hipnose. Eu estou agora com um curso em aberto de auto-hipnose. Toda hipnose é auto-hipnose para pessoas que se preparam para provas e concursos. E nesse curso no qual eu estou começando, vai ser agora em outubro, um encontro. Cada encontro é um tema específico. O primeiro encontro vai ser auto-hipnose para atenção, concentração e memória. O segundo encontro vai ser como administrar a ansiedade. É um outro fator
que também prejudica muito o candidato que estuda para concurso, né? Ansiedade faz com que ele saia do agora, né? Ele fica com aquela expectativa, ele fica pensando, ele começa a criar 1000 coisas, isso acelera muito ele e ele não consegue se concentrar. Isso é mortal no dia da prova, por exemplo. Mortal no dia da prova, sobretudo. No dia da prova, dá branco. Ele está tão ansioso, a expectativa dele é tão grande, ele estudou tanto, ele tem tantas cobranças, né, que prejudica ele na hora da prova. O outro módulo, o outro encontro vai ser sobre como controlar o estresse, né? O que é estresse? Estresse são as pressões que a gente sofre. As pressões, elas vêm de fora, que são o quê? As pressões da questão econômica. O concurseiro, de modo geral, ele está precisando de dinheiro rápido, porque é um investimento grande estudar para concurso. Ele tem as pressões da família, da sociedade, né? A sociedade, você sabe, ela dá uma importância muito grande ao profissional, quem trabalha, e ele é o quê? Um desempregado, teoricamente, né? Porque, na verdade, ele está se preparando, é um projeto, ele está no processo de entrar no concurso. As cobranças, muitas vezes, são muito cruéis, né? Muito cruéis. Principalmente as cobranças internas. Então, tem essas pressões externas e as internas, né? Que o concurseiro também começa a se punir. E aí, o que acontece? Isso vai alterando e modificando o ritmo natural. Isso acontece com qualquer pessoa que está sofrendo situações de estresse. Não necessariamente só o concurseiro, né? Que também tem uma expectativa muito grande, né? Tem muitas questões que estão envolvidas naquele projeto de estudo. Então, isso altera e modifica o ritmo natural, aí muitas vezes compromete o sono. Aí ele, à noite, não consegue dormir, na hora de dormir fica pensando, a cabeça não para. Em consequência disso, durante o dia ele não consegue estudar, não como deveria. Exatamente. E o pior de tudo pode acontecer no dia anterior à prova, quando ele está muito preparado, estudou muito, se dedicou, e no dia anterior a ansiedade, o nível de estresse foi tão alto que ele não conseguiu dormir a noite anterior da prova, e aí tem que ir na hora da prova. Como é que ele vai se desempenhar bem na hora da prova? Agora, no quesito de qualidade da aprendizagem, né, de assimilação de conteúdo, em que exatamente esse processo que você desenvolve ajuda? Você teria um caso, por exemplo, de alguém que você atendeu, sem citar o nome, obviamente, mas no caso de uma pessoa que tivesse essa dificuldade, exatamente por conta dessa desorganização e que tivesse apresentado uma melhora? Não, eu tenho vários casos. Tenho pacientes minhas que se prepararam para a OAB, fizeram prova. Tem uma paciente minha que fez prova 5 vezes da OAB e não passou. Aí ela fez sessões de hipnose e ela se desempenhou bem. Por quê? Ela começa a se organizar psiquicamente. Quando a gente se organiza psiquicamente, naturalmente a gente consegue se organizar e focar, né? E canaliza a sua energia. As coisas em seus devidos compartimentos. Exatamente. E aí canaliza a energia, né, para os estudos e na hora da prova se desempenha bem. Isso é bastante comum. O candidato que procura a hipnose, ele tem um nível de aceleração muito grande, né? E aí a gente vai através das práticas. Outra coisa que a hipnose também ajuda muito é na autoestima. O candidato, ele pode ser um bom candidato, ser estudioso, ter potencial, mas se ele não acreditar nele, se ele não tiver uma estima boa, o outro candidato que tem uma estima melhor que ele vai se desempenhar melhor na hora da prova. Isso é um fato. E a hipnose trabalha esse aspecto também? A autoestima também pode ajudar. Qual o perfil médio das pessoas que te procuram para essa atividade? De modo geral, as pessoas que me procuram já estão no desespero, né? Porque tentaram vários concursos. São pessoas que já estão batalhando e batendo na porta há algum tempo. Já tentaram vários concursos, sabem que tem muito conteúdo, a pessoa é estudiosa, é dedicada e não entende por que não consegue a vaga. De modo geral, são essas pessoas. Então, elas já passaram por várias provas, não se desempenharam bem na hora da prova. Depois
que passa a prova, elas vão ver as questões, sabe que elas podiam ter se desempenhado bem melhor, sabia muito mais do que o resultado. Então, de modo geral, esse é o perfil. É o famoso branco, deu branco lá na hora. Miriam, uma coisa que me ocorreu agora também é o seguinte, a hipnose, para muita gente, ainda é uma prática um pouco controversa. Ela foi assimilada, aceita ou regulamentada como prática médica não faz muito tempo, né? A partir de 1999, ela foi considerada como uma prática médica e em 2000 o Conselho Federal de Psicologia aprovou como prática auxiliar no trabalho do psicólogo. O que te atraiu na hipnose? A você, especificamente? O que mais me atraiu foram os resultados. Por exemplo, pacientes que são muito suscetíveis à hipnose, eles respondem muito mais rápido do que outros que não são. Então, eu comecei a tratar pacientes com fobia, pânico e depressão, sobretudo, que é um dos males da atualidade. E eu percebia que eles respondiam muito rápido. O paciente com depressão, por exemplo, ele é desanimado, triste, não tem energia. E ele começava a responder rapidamente ao tratamento e aquilo começou a me impressionar muito. Substitui a parte de medicação? Não necessariamente. Não, a medicação ela é prescrita pelo psiquiatra. É o psiquiatra que acompanha a parte medicamentosa. Na verdade, você desenvolve um trabalho complementar. Isso. O meu trabalho é psicológico. Eu sou pós-graduada em hipnose clínica. Então, eu sou especialista em hipnose. Mas à medida que o paciente vai melhorando, o próprio psiquiatra percebe que a medicação já começa pode ser abrandada. Isso, aí ele começa a fazer o desmame, ele começa a diminuir a medicação. O próprio psiquiatra faz isso. Então isso é muito comum. Pacientes com pânico, eu atendi no começo da minha carreira, eu estou nessa área há 13 anos. Paciente com pânico que tomava remédio, que já tinha passado por inúmeros tratamentos. Tem paciente que também responde mal até o tratamento medicamentoso. É por isso que eu perguntei exatamente. Tem paciente que responde muito mal. E aí, muitas vezes, ele vai para a hipnose, por quê? Porque ele não responde o tratamento medicamentoso, não responde bem ao tratamento da psicoterapia convencional, aí ele vem para a hipnose. Aí na hipnose, quando ele é um paciente muito suscetível, ele responde bem ao tratamento. Em relação a esse curso específico de preparação para provas de concursos que você desenvolve, tem muita gente que chega lá com um pouco de pé atrás, assim, o que será isso? Tudo bem, eu vim aqui e vou ver qual é a proposta da Miriam, mas como é que será essa história de hipnose? Você percebe isso? Às vezes as pessoas chegam meio cabreiras, como se diz? O que acontece? A hipnose é uma relação de amor e ódio, né? Pessoas que gostam, que se identificam, a maioria dos meus pacientes, de modo geral, são pacientes indicados por outros pacientes. Um paciente que responde bem ao tratamento, saiu de uma depressão, vivia num quadro de muito sofrimento, ele fica tão bem que as pessoas ao meio dele começam a perceber e perguntam o que houve com ele, o que está acontecendo. Aí eles comentam, estou fazendo tratamento com hipnose, melhorei muito. Aí as pessoas começam a se interessar. Aí indica tem paciente que chega a indicar 15, 20 pacientes. De modo geral, meus pacientes 90% são indicados. Então, esses pacientes indicados, de modo geral, eles não têm essa restrição, não. Mas eles têm aqueles mitos que a sociedade, ao longo dos anos, foi passando, que é aquelas fantasias sobre hipnose, que o paciente, em uma sessão só, vai ficar curado, que ele vai perde a consciência e eu faço uma indução. Aquele medo clássico de entrar num estado alternativo de consciência e não mais voltar. Isso. Nunca mais voltar, ficar hipnotizado pelo resto da vida. Esse medo clássico eu tenho. Então... Mas logo que se inicia o processo, as pessoas percebem que não é nada disso, né? Isso. E aí eles comentam, nossa, eu achava outra coisa totalmente diferente da hipnose. Quanto tempo leva, Miriam? Ou isso também depende de cada caso? O resultado depende de paciente para paciente, é o que eu falei. Paciente mais suscetível responde mais rápido ao tratamento, mas de modo geral, em relação às psicoterapias convencionais, é considerada uma terapia breve e focal.
O paciente quer tratar o quê? Eu estou com síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Aí o que a gente faz? Faz técnicas de hipnose para diminuir a ansiedade do paciente. A gente não tem como eliminar a ansiedade do paciente, porque a ansiedade é esse movimento pela vida. Faz parte, é natural. É natural. O problema é quando ela passa a ser o centro de tudo. Exatamente. Né? E te paralisar. Isso, quando ela tirar está, do foco. Isso, quando ela está além da conta, aí a gente trata. Mas quando a pessoa entra nesse estado paralelo, não é paralelo, alternativo de consciência durante essa sessão, o que exatamente acontece? Você vai conversando com ela, vai incutindo valores, comportamentos, é isso exatamente? Tua pergunta é muito boa, inclusive é uma pergunta bastante comum dos pacientes, eles têm essa curiosidade. Como é que a gente sabe que o paciente está em estado de hipnose, estado de transe hipnótico? O paciente apresenta sinais no corpo, nos olhos. Aí a gente que é o hipnólogo, o profissional que é o hipnólogo, ele percebe. O paciente tem sinais nos olhos, tem pessoas que os olhos ficam com movimentos involuntários. Você tem alguns pacientes que têm reversão do globo ocular, fica com o olho movimentando assim para um lado e para o outro. Outros pacientes... Conscientes. Consciente. A gente começa a fazer a prática, colocá-lo no estado de transe e os pacientes vão sentindo sensações corporais. A hipnose é um estado neurofisiológico, ele sente sensações. E é aí que você começa a incutir esses valores, essas ideias. Exatamente. Aí o hipnólogo, percebendo que ele está apresentando os sinais através do corpo, da face, do corpo, né, do estado de tensão do corpo, que de modo geral ele fica no estado de relaxamento, você percebe. A cor da pele também, alguns pacientes alteram, tem pacientes que ficam pálidos, outros ficam avermelhados, enfim, tem vários sinais que a gente percebe. E aí, quando o paciente está apresentando esses sinais, a gente faz as induções de acordo com a história do paciente. A hipnose ela é uma técnica personalizada. Para cada paciente, de acordo com a história dele, uma técnica específica. Você não pode generalizar uma técnica e usar para todos os pacientes. A não ser quando a gente faz hipnose de grupo. De grupo. Pode fazer hipnose de grupo. Por exemplo, os cursos, quando tem aula práticas de auto-hipnose, a gente faz de grupo, mas é um tema comum a todos. Todos ali têm o mesmo objetivo, que é o quê? Melhorar o aprendizado, a atenção, concentração. Então, é uma técnica específica comum àquele grupo. Você citou agora há pouco que em outubro vai ter uma série especial de explanações. Como é que as pessoas podem se informar mais sobre isso, entrar em contato com você? Você tem um site, não é isso? Eu tenho um site. O meu site é www.miriam, M-I-R-I-A-M de mamãe no final, hipnose.com. Aí lá tem meus telefones. E essa agenda de eventos que você realiza. Isso. Muitas vezes ligados a instituições de ensino também, né? Que você desenvolve. Miriam, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui e abrir as nossas câmeras para que você deixasse uma mensagem final, especialmente para esse, de repente, candidato concurseiro que está nos assistindo e que já bateu na porta, já bateu na trave algumas vezes. E tem plena consciência de que não é por falta de dedicação, não é por falta de conhecimento, não é por falta de esforço. Queria que você deixasse uma mensagem especialmente para esse candidato que talvez esteja precisando de uma ajuda exatamente como essa que você oferece. Eu tenho que agradecer por estar aqui e para você, concurseiro, não desista do seu sonho. Nós estamos aqui, né, nesse período de vida, sei lá, 100 anos, tem pessoas que conseguem viver 100 anos, a nossa existência é tão pequena e a gente está aqui para realizar os nossos sonhos, nossos desejos. Se o seu desejo é ser servidor público, continue a estudar. Continue a estudar, não desista. Nos primeiros obstáculos, você continue insistindo. A perseverança é que vai fazer a diferença. E na hora da prova ou durante o período que você estiver estudando, acredite em você, porque se você não acredita em você, ninguém acredita. Miriam Pontes de Farias, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Igualmente. Um abraço para vocês também e a gente se encontra no próximo Conexão Concurso. Até lá.